E a gente vai conversar neste momento com Alexandre Conceição, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Oi, Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Maru, bom dia a todos vocês que fazem a Rádio do Brasil Atual e a TVT, que é um grande programa para a classe. Obrigada, Alexandre. Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando, obviamente, sobre esse estrago, né, feito em Brasília pelos terroristas e entre os financiadores dos fascistas que foram a Brasília estão aqueles ligados ao agronegócio. Né? O MST sempre foi acusado pela extrema-direita de baderneiros, ou seja, eles chamam de baderna a luta pela terra improdutiva e o MST nunca destruiu o patrimônio público, né, como eles fizeram. Alexandre, como é que você analisa o fato de pessoas ligadas ao agronegócio financiarem a destruição de instituições símbolos da democracia, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto? Olha, Lu, primeiro a gente precisa dividir o que é reivindicação histórica da classe trabalhadora, o que é direito da classe trabalhadora, conquistado com muitas lutas, com muitos processos de mobilização, e o que foi a baderna, de fato, construída pelos fascistas aqui em Brasília, que foi a tentativa de golpe à democracia. E golpear a democracia significa também atacar os direitos dos trabalhadores, o direito do voto, o direito trabalhista, o direito ambiental, o direito social. Então eles estavam querendo, não era uma reivindicação, era um golpe. Então a gente separa, muito por isso que eu acho que o governo Lula é muito rápido ao intervir na polícia militar daqui de Brasília, que também é fascista, golpista, que estão apoiando essa tentativa de golpe, que felizmente foi, digamos, desarmada por toda essa mobilização feita pelo governo, mas principalmente também pela mobilização logo em seguida que os movimentos populares convocaram na segunda-feira uma grande mobilização, mais de 100 cidades fizeram mobilizações contra essa tentativa de golpe fascista e estamos em alerta. Ontem, por exemplo, nós fizemos mais um ato aqui em Brasília em defesa da democracia, então, portanto, os movimentos vão ter que estar em estado de alerta permanente, porque os imperialistas, golpistas que estão no governo, que estão tentando dar o golpe, que saíram do governo, que foi derrotado nas urnas, e vão continuar permanentemente também tentando dar golpe no Brasil. Mas eu quero destacar, Maria, como você disse, um dos principais inimigos do povo brasileiro é o agronegócio. Não produz alimento, produz muito veneno, e que inclusive causa muito câncer na população e destrói o meio ambiente. A gente vem denunciando esse agronegócio predador há anos, e agora mais ainda, porque agora não são só predadores, são golpistas, financiadores do golpe. Um dos principais financiadores do golpe são o agronegócio. Então o agro não tem nada de pop, o agro não tem nada de legítimo, o agro é golpismo. Então, portanto, mais uma vez, o MST está corretíssimo ao combater o agronegócio, o latifúndio improdutivo, para que a gente possa produzir alimento saudável na reforma agrária e distribuir alimento para toda a nossa população. Agora, Alexandre, como é que você analisa a indicação, né, de parceiros aí da reforma agrária no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, né, e na Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, o deputado estadual Edgar Preto, do PT do Rio Grande do Sul, que também foi candidato ao governo do estado gaúcho nas últimas eleições. Como é que você vê aí essas duas pessoas tão significativas, né, na luta pela terra no Brasil? Paulo Teixeira, para nós, foi uma grande surpresa, uma surpresa muito agradável, pelo trato que Paulo tem dado durante o seu processo, da sua histórica, em defesa da classe trabalhadora, em defesa do humano, o enfrentamento no Congresso, no sistema judiciário, sempre em defesa da classe trabalhadora. Então, Paulo tem tudo para ser um grande ministro do desenvolvimento agrário e esperamos nós, seja ele o melhor ministro da reforma agrária da história do Brasil, e por isso nós estamos à disposição de colaborar com isso, de identificar o latifúndio improdutivo através da ocupação, de identificar a pauta que é o INCRA funcionando para a obtenção de terra e essas terras ser destinadas para a reforma agrária para produzir alimento, uma CONAB que está voltando, que agora volta para
volta não, agora vem para o MDA, sob o comando de Paulo e sob a presidência de Edgar Preto, um companheiro de extrema capacidade política, técnica e conhecimento da gestão pública, porque já foi presidente da Assembleia no Rio Grande do Sul, foi candidato a governador e obteve uma extraordinária votação, quase que vai para o segundo turno, derrotando inclusive o golpista do Onyx Lorenzoni naquele estado. Então, portanto, com Paulo no MDA, voltado numa linha política que nós estamos dizendo, o MDA tem que ser um ministério fortalecido, com recursos para fazer a política de desenvolvimento, e a política de desenvolvimento para nós, Marilu, é justamente essa. É o INCRA fortalecido para desafiar a terra, é o crédito chegando no trabalhador e na trabalhadora para ela investir na sua produção, na produção de um alimento saudável e, ao mesmo tempo, um Conab que possa comercializar esse produto, que possa distribuir nas camadas mais pobres, mas, ao mesmo tempo, possa levar para as feiras, para os grandes ceasas de todo o país, o produto do trabalhador rural, da trabalhadora rural, e por isso a gente acredita que vamos colaborar muito entre MDA, Conab e INCRA com o governo Lula, que a pauta principal também que é acabar com a fome no Brasil. E para acabar com a fome no Brasil é necessário urgente fazer a reforma agrária e uma reforma que esteja voltada com esse viés da produção do alimento saudável. Quer dizer, portanto, tem esses parceiros, né, que estão à frente desse ministério e da Conab, enfim, e esse momento é estratégico, como você falou, né, você citou agora o combate à fome. Então, esse ministério vai ser o responsável, né, para tentar tirar o Brasil do mapa da fome de novo, porque a gente já tinha conseguido, né, no governo Lula, governo Dilma, e agora, enfim, nos últimos anos, depois do golpe, a gente infelizmente voltou ao mapa da fome. Então, a importância, né, desse Ministério do Desenvolvimento Agrário, também da Conab, e à frente o Edgar Preto, que era do movimento do Sem Terra, né? Eu queria que você falasse um pouco também do Edgar, né? Enfim, eu já estive lá no Rio Grande do Sul, fiz uma série sobre agrotóxicos envenenados, ele deu bastante apoio, né, para a gente conversar, enfim, com as pessoas que estavam exatamente no combate, né, a esse envenenamento da terra e dos alimentos. E é importante, foi uma estratégia também do MST, fazer com que as pessoas do próprio movimento fossem os candidatos, para representar justamente essa luta, né, Alexandre? Sem dúvida, nós vamos muito colaborar com o governo Lula no combate à fome. O MDS vai cumprir a sua missão extraordinária que sempre cumpriu, que é o programa de cisterna, que é levar água no semiárido, que é o Bolsa Família, agora o Bolsa Família para criança de até 6 anos de idade, R$ 150, ou seja, vai fazer a parte social de chegar. O MDA, a responsabilidade do MDA, do INCRA e da Conab, com o apoio e a força dos movimentos populares do campo, é a produção da comida. Então, um vai cuidar da distribuição, o outro da produção. É isso que nós queremos, que o governo tenha essa sintonia, essa clareza de governar e governar rápido. Eu acho que nós acreditamos que essa semana tanto o Paulo como o Edgar deve já compor suas equipes e começar a rodar a máquina para começar a trabalhar, porque ainda estamos em processo de quase transição, porque ainda as diretorias ainda não foram ocupadas, não foram nomeadas, então agora precisa acelerar o passo das nomeações para que a gente possa, de fato, iniciar um governo que esteja voltado com essa pauta. E a nossa estratégia, Maria, você falou já do Edgar, mas eu vou falar do geral. Nós, pela primeira vez na história, nós todos deliberamos, como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, liberar quadros políticos para fazer a disputa eleitoral. Já tínhamos eleito o Valmir Assunção, que é um grande deputado da Bahia, um deputado federal, um dos quadros políticos importantes, fundador da MST. Nós temos o João, também um deputado assentado da Reforma Agrária, e o companheiro Marcon, que é do Rio Grande do Sul, também deputado federal. E aí nós reforçamos o time com eles 3 e colocamos mais outras candidaturas a deputadas federais. Aqui em Brasília, por exemplo, você tem ideia, nós colocamos a primeira drag queen sem terra a disputar as eleições, a Ruth Venceremos,
que teve 32 mil votos. A primeira suplente vai estar na SECOM junto com o Paulo Pimenta, fazendo um trabalho belíssimo da participação social e da diversidade na SECOM. A companheira Vânia, no Maranhão, que teve uma votação expressíssima, então também ficou como suplente. E os nossos deputados estaduais que ganharam as eleições. O companheiro lá no Ceará, o companheiro Messias, a companheira Marina, no Rio de Janeiro, Rosa Amorim, lá em Pernambuco, e o Dãozinho, que também ganhou as eleições no Sul. E Edgar vem nessa mesma toada de quadros políticos que apoiam a reforma agrária e que nós apoiamos na candidatura. E Edgar foi presidente da Assembleia Legislativa num momento difícil, mas pela sua capacidade política, pelo seu conhecimento e pela dedicação ao povo do Rio Grande do Sul, ele se tornou o primeiro camponês, digamos assim, presidente da Assembleia, e por isso se cacifou ainda mais, depois de 3, 4 mandatos de deputado estadual, se cacifou muito para ser candidato a governador, e teve uma votação extraordinária, que inclusive surpreende até os companheiros do PT, que achavam que tinha que ser feita uma aliança mais ampla lá no Rio Grande do Sul, e ele, junto com o PT do Rio Grande do Sul, bancou a campanha quase que sozinho e chegou aonde chegou. Então, se ele tivesse tido mais tempo de trabalho, sem dúvida nenhuma, Edgar poderia ser governador do Rio Grande. Então, portanto, um companheiro como Edgar, que poderia ser governador do Rio Grande do Sul, para a Conab será um extraordinário presidente dessa companhia que vai ajudar a gente a combater a fome, porque ele já tem demonstrado a sua capacidade política técnica. E, ademais, é a renovação política do Rio Grande do Sul que necessita, que tem apoio, por isso que o Edgar vem com o apoio de Olívio Dutra, companheira Dilma, de todo o partido, da velha guarda do partido lá, Raul Ponte, os grandes companheiros que construíram o PT no Rio Grande, fizeram administrações extraordinárias e que agora apoia a renovação com Edgar Preto para que foi candidato a governador e provavelmente deve disputar outros espaços da política do Rio Grande do Sul, mas hoje a sua missão fundamental, junto com o Movimento Sem Terra, com o campo unitário, que construiu toda uma plataforma para ser implementada, ele na Conab fazer um grande trabalho, um grande papel de combate à fome e de apoio à agricultura familiar. Agora, Alexandre, a gente sabe que o Congresso, novamente, está extremamente conservador. Enfim, a gente tem aí representantes do agronegócio. Como é que deve ser essa luta no Congresso, né? Enfim, para emplacar mais aí a agricultura familiar do que o agronegócio com veneno. Enfim, a gente sabe que tem setores, né, do agronegócio que são mais desenvolvidos, mas a gente sabe que os mais retrógrados é que estão aí representados no Congresso Nacional, né? Então, essa vai ser uma luta grande também? Sem dúvida, veja, o Congresso da eleição passada já tinha sido muito ruim e piorou ainda mais com a imposição do golpe que deram na Dilma e tentaram impor um golpe agora no presidente Lula. A prisão do próprio presidente Lula foi terrível, né? Todo esse processo de resistência que nós tivemos e retomamos a presidência da República com muito trabalho e com muito esforço. Mas, infelizmente, na eleição do primeiro turno, quem foi eleito não foi só o agronegócio, viu? Quem foi eleito foi justamente o que posso dizer, o partido do orçamento secreto. Essa roubalheira que foi o orçamento secreto. O orçamento secreto financiou envergonhosamente, inclusive passando por cima da legislação eleitoral, financiou as candidaturas de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores e de candidatos a governadores. Então, esse orçamento público, ele comprou o Congresso fascista que nós temos hoje, o Congresso conservador que nós temos hoje, por isso que elegemos aqui o Mourão, elegemos uma Damares, elegemos aqui o ex-ministro do meio ambiente que disse que ia destruir tudo, passar o boi boiada, destruir tudo, foi eleito em São Paulo, ou seja, um congresso realmente que não representa o povo brasileiro, mas também um congresso que é preciso reafirmar, foi comprado pelo orçamento secreto, que foi uma das maiores falcatruas, as maiores corrupções cometidas pelo Congresso Nacional ao povo brasileiro com esse tal de orçamento secreto. E isso influenciou mais na eleição para deputados estaduais, federais
e ter essa eleição de um Congresso conservador. Mas nós não estamos desanimados, primeiro porque a gente derrotou Bolsonaro, segundo porque nós elegemos companheiros e companheiras para deputados federais em todo o Brasil. Só para ter ideia, o MST apoiou mais de 80 candidatos feitos a nível de Brasil, ou seja, em várias partes do Brasil. Nós vamos fazer uma banda, chamar os companheiros do movimento indígena, do movimento quilombola, para fazer uma bancada forte do campo agrário, uma bancada do COCAR, uma bancada do Sem Terra, uma bancada forte para combater os companheiros da CUT, para fazer uma bancada da soberania popular nacional, para que a gente possa combater dentro do Congresso Nacional essas práticas neofascistas que foram eleitos no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, a mobilização, os comitês, fortalecimento dos comitês populares, a organização do povo, a organização da consciência do povo. O presidente Lula acertou mais uma vez ao criar uma Secretaria de Participação Popular na Secretaria-Geral da Presidência. Nós vamos ter grandes companheiros e companheiras lá para poder ver com que a participação popular não seja meramente uma participação de receber cartão, mas de receber o cartão e ter a consciência do seu direito de se organizar, de se mobilizar e de, efetivamente, de participar da política. Na hora em que a gente não participa da política, alguém participa e decide por nós. Então, portanto, a gente vai participar da política, chamar o povo, a sociedade como um todo, para a parte política, para a gente definir os rumos de uma soberania popular do nosso país. Perfeito. Alexandre, a gente está no finalzinho aqui e a expectativa é que haja reforma agrária, uma reforma agrária maior agora no terceiro mandato do governo Lula. Expectativa grande, o povo está mobilizado, mais de 8 famílias continuam, desde o governo Dilma ainda, mais de 80 mil famílias estão debaixo da lona preta, outras chegarão para debaixo da lona preta, porque a esperança se abriu, o INCRA ser retomado, para ser construído e ser atendido o seu principal papel, que é de fazer a reforma agrária. Essa é a função do INCRA na nossa Constituição. A ocupação de terra está lá. Aquela terra que não cumpre função social tem que ser destinada para a reforma agrária. E a ocupação, ela identifica o latifúndio produtivo e chama a ação do governo para o governo ir lá fazer as vistorias das desapropriações. Tem mais de 4 áreas que estão paralisadas, que o governo Bolsonaro... paralisado, que eu quero dizer o seguinte: os processos andaram completamente, eles, ainda do governo Dilma, não andou no governo Temer, porque foi do golpe já, no governo Bolsonaro piorou ainda, mas esses processos significam o seguinte: são processos que já venceu, inclusive, o processo jurídico, que a justiça já tinha determinado de que o INCRA tinha que se emitir na posse e entregar para as famílias sem terra, e eles paralisaram esse processo. Inclusive, nós tivemos que entrar numa DPF no STF para reativar. Não conseguimos tirar Bolsonaro pelo fora Bolsonaro, mas conseguimos tirar Bolsonaro pelas urnas. Então, portanto, agora nós queremos governo Lula, o novo presidente do INCRA, a nova presidenta do INCRA, juntamente com o nosso ministro Paulo Teixeira, possa de imediato pegar esses processos e desapropriar essas terras e dar para as famílias. Então, um grande passo que o Paulo Teixeira e o presidente ou a presidente do INCRA podem dar no início do governo é entregar esse mais de 400 áreas que já foram definidas pela Justiça, que é para fazer a reforma agrária. Então, portanto, nós temos muita esperança de que Paulo Teixeira vai ser um grande ministro, de que a nova presidenta ou o novo presidente do INCRA possa fazer o papel da função do INCRA, que é desapropriar a terra, que é obter terra para fazer a reforma agrária, e que possa fazer um grande papel junto com os assentados da reforma agrária, que vão produzir o alimento através de um crédito, através de um programa de agroindustrialização que gera emprego, renda para as nossas famílias, e assim a gente vai poder sorrir de novo, com muito mais felicidade de um novo governo. Por isso que nós estamos tratando o governo Lula como um jogo de dois tempos. O primeiro tempo são os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros têm que dar super certo, a gente tem que azeitar bem o time, jogar para fazer muitos gols, e nos últimos 2 anos do governo Lula é para colher os frutos de um bom governo, para que a gente possa nunca mais ter um governo fascista no Brasil e nunca mais ter ameaça
de golpe e ter ameaça de destruição não só da democracia, mas também da reforma agrária. Perfeito, Alexandre. A gente agradece demais aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até uma próxima, hein? Forte abraço para vocês. Grande abraço para todos e todas que fazem esse grande programa. Obrigada. Falamos aqui com Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Vamos para o intervalo agora. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.